E aí, galera, mais um De Tudo podcast começando, mais uma tentativa aqui da nossa empreitada maravilhosa. E quem diria, hein? Temos nosso primeiro convidado mágico e especial, nosso parceiro aqui de academia, que ajuda bastante a gente aqui nos nossos treinos, com equipamentos, com espaço, está sempre disponível assim, para ajudar a gente. Nosso amigo Verô Júnior. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Acho que é a primeira edição, né? Primeiríssima. Como convidado né? Como convidado é ótimo. Então, gente, a gente trouxe aqui o Verô para contar um pouco da história dele, o que ele faz, de onde ele veio, como ele veio parar aqui na nossa cidade, o que ele faz da vida, o que ele faz como hobby, como profissão. Então a gente vai tentar bater um papo aqui bem legal. Vai ser muita coisa nova, né? Que a gente mesmo não conhece, a gente só vem fazendo, acha legal, mas a gente realmente não tem muito conhecimento sobre. E vamos começar aqui o nosso papo, né? Então, rapaz, você perguntar isso pra mim, eu sou o cara mais largado que existe. E já teve até gente comentando, né? Disse quem pessoal que não me conhece muito não, né? Aí eu sou muito caladinho e tal, aí quando veio falando, eu disse, vixe, o Rodrigo é totalmente diferente. Mas eu sou gente boa, tá, galera? E que nem você diz, né? Quem quiser assistir, assiste. Quem não quiser, faça, meu parceiro. Quem quiser deixar um comentário positivo é sempre aceito. Crítica também é ótimo. O que a gente precisar melhorar, a gente vai tentar, né? Mas quem tiver aqui só pra caralhar, só vaza mesmo. Você não é bem-vindo aqui, não. E vamos lá, começar o nosso papo, né? Aí, a vida toda, né? O Júnior. Eu chamo ele de Júnior. Assim, eu só acostumo a chamar ele de Verô, que é o primeiro nome dele. Mas também eu nunca sei qual nome que é que o pessoal pode chamar ele. Esse nome Verô é sobrenome? Como que é? Então, é bem interessante. Quando eu nasci, meu pai estava viajando, então foi uma viagem de emergência que ele teve que fazer. E aí minha mãe teve um parto, né? Fez o parto no hospital, sozinha. E eles não tinham decidido ainda qual seria o nome. Meu pai tinha uma tradição de família, né? Que quando pega a criança no braço, você olha a criança e você decide ali na hora, né? Durante a sua prece, quando você entrega a sua prece aos ancestrais e tudo mais. E aí decide ali na hora qual é o nome. Meu pai não estava presente. E aí a minha mãe... Ela falou, não, eu vou colocar o mesmo nome do meu marido e coloca Júnior no final. E aí ficou Verlo Woglow Júnior. Pessoal, pra quem não sabe, o Júnior, ele é de qual país? Então, meu pai, ele é nigeriano, minha mãe é brasileira. Minha mãe é brasileira, paulista, meus avós brasileiros são de Minas Gerais. E meu pai é nigeriano. Ele veio para o Brasil em 1960, se naturalizou brasileiro e tudo mais, casou com a minha mãe, e teve filhos, nós somos em 3, eu sou o mais velho. Então em 83, meu pai decidiu que ele voltaria para a Nigéria. Então, assim, para a gente foi assim, meio que um choque, né? Eu acho que eu estava indo para a 4ª série. Você já tinha quantos anos? Acho que eu tinha 9, indo para 10. Eu lembro que eu tinha acabado de entrar na 4ª série. A Nigéria é uma ex-colônia britânica, então tem cerca de 250 dialetos diferentes. Meu pai é de uma tribo que fala um idioma bem complicado de se entender, mas como foi uma ex-colônia britânica, eles têm a língua inglesa como a sua língua oficial. Eles falam língua franca, né? Língua oficial. Então, quando você... Aí a gente tinha que aprender Yorubá, que os mais velhos, né, o pessoal mais tradicional, eles gostam de falar Yorubá. Você vai no mercado e tudo mais, eles já começam falando Yorubá. Yorubá é o quê? É a tribo e é a língua, o idioma. Você conhece um pouco já? Eu fui obrigado a aprender, né? Aprender um pouco. Dentro da tribo eles só falam no dialeto Yorubá? Aí, inclusive, tem uma piada, né? Que o pessoal, meu pai sempre falava, você tem que aprender outro idioma aí, porque
você nunca sabe quando duas pessoas estão do lado conversando na língua deles e olhando para você e sorrindo, e talvez eles estão negociando para te vender, para fazer uma sopa com você, e você não sabe. Pesado. Pesado. Era pesado. Por exemplo, dentro da sala de aula era proibido você falar o idioma tradicional, né? Era proibido falar o Yorubá. Então quem falava Yorubá tinha o capitão da sala, né, que era eleito, aqui chama o presidente, né? Presidente de turma. Presidente de turma. Tinha o capitão da sala e ele fica todo, além de ajudar o professor, né, em algumas tarefas, né? Limpar a lousa, ajudar a levar os livros, né, verificar se a sala está limpa e tudo mais. Também tomava nota, pegava o nome das pessoas que estavam conversando, falando em Yorubá, né, porque era proibido. E aí quando o professor chegava, ele aplicava a punição. A punição era varada na mão, no braço, na bunda, nas costas. Desse jeito. Doía bastante. Punições mais severas geralmente começavam com 6 varadas, né? A partir de 6. O professor começava com 6? Sim, ele falava 6. Pô, isso. 6. Mas ele vai tomar 6. Na época só era uma só, então. Já começava com 6. Era 6 nas costas. E assim, coisas mais graves, tipo você não fazer o seu trabalho de casa, chegar atrasado. Desrespeitar o professor, então. Desrespeitar o professor. Ele está explicando, ele está explicando uma coisa e você está conversando. Aí tem professor que é mais paciente, mas é assim, aquela paciência mais cruel. Que ele fica só olhando, e em dado momento faz uma pergunta, sabendo que o fulano não sabe, que não estava prestando atenção. E aí manda ficar na frente da sala. E eu não apanhava. Mas assim, eu me comportava bem direitinho, então não tinha necessidade de apanhar. Mas os outros, eles já estavam acostumados a apanhar. Na escola, em casa, porque tudo, você faz uma coisa errada, você recebe uma punição física. Então eles apanhavam muito, e alguns, assim, eles eram bem resistentes. Eu já vi gente tomar 12 varadas nas costas, sair normal. Né? E o professor ainda olhar, volta aqui. E dava mais umas 3 ou 4 bem dadas. E tinha um negócio que assim, no começo me deixou horrorizado, mas assim, com o tempo eu fui me acostumando. Que era quando o professor ou a professora chamava Big Boys. Big Boys. Big Boy Garotões. Chamava Garotões. Aí, a primeira vez que eu vi, né, que foi uma menina que fez um negócio, eu não lembro exatamente o que foi, e aí o professor perguntou de novo, aí ela respondeu, e parece que ela estava mentindo. Aí eu só vi ele falando, Big Boys! Aí tipo assim, saiu 4, 5 moleques, foram lá pra frente, e aí ele mandou ela vir lá na frente, ela não precisou nem ele mandar, ela se deitou em cima da carteira, né, que chama de carteira. É isso? Ele humilhou também. E aí os meninos tinham que segurar as pernas, os braços, ela ficou de barriga pra baixo, né? E segura as pernas e o braço, queria aplicar as varadas. Aí foram 6 varadas, assim, na bunda. Pá, pá, pá. E a menina, meu Deus. E eu olhando assim, horrorizado. Eu só sei que eu cheguei em casa aquele dia e meu pai perguntou, ele falou, tudo bem? E eu, Tá ótimo. Clima de Natal. Foi hoje. eu nunca levei uma dessas surras. O máximo que eu levei foi que eu apanhei. Não posso dizer que eu apanhei, na verdade. Foi mais para frente, quando eu estava no ensino médio. Eu estava no 2º ano do ensino médio, estava na escola pública também. Lá também, meu pai também tinha conversado, etc. Só que como a gente já era um pouquinho maior, o diretor, né? Os professores, assim, falaram, não, mas ele tem que se acostumar, porque ele é um nigeriano, ele é filho de nigeriano, ele tem que se acostumar, ele já não é mais um bebezinho. Mas a gente vai pegar leve com ele. Então eu procurava, assim, sempre me comportar, obedecer e tudo mais. E como eu era um aluno exemplar, muitas vezes não tinha nem eleição para capitão da sala. O professor encarregado da sala, ele já falava, eu quero que fulano seja o capitão. Mas não vai ter eleição. Não vai. Fulano vai ser.
sempre sobrava para mim. E eu ficava assim, me cagando de medo, porque é uma responsabilidade muito grande. Mas eu ficava me cagando, ficava assim, com medo, porque eu sabia que uma hora ia chegar, porque eu via a experiência de outros capitães de sala. Então, se minha sala estava fazendo barulho, teve essa situação que aconteceu comigo, eu saí e fui ao banheiro. Então, quando eu voltei, a sala estava uma bagunça, o pessoal conversando, e gente gritando, e gente, inclusive, falava pra mim que tinha brigado. E justamente na hora que eu estava entrando, tinha um professor que era muito rígido, né? Ele era como se fosse o carrasco, eu não tinha medo dele. Mas ele era um cara legal, né? Não, totalmente. Virou meu amigo depois, gente. Assim, mas esse dia, assim, eu tava voltando no banheiro assim que eu entrei, vi aquela bagunça. Coincidentemente, ele entrou na sala também, que a sala tinha 2 entradas. E ele entrou na sala, perguntou quem é o capitão dessa sala. Ele sabia que era eu. Aí, eu, senhor. Aí, sua sala está fazendo barulho, está atrapalhando a minha aula. Aí eu falei, não sei o que foi que eu falei exatamente, ele não entendeu. Aí ele, o quê? Então você nem estava aqui? Aí ele chegou e me deu um tapa na cara. Do nada. Do nada. Aí eu disse, você não pode fazer isso, você não pode me bater. Aí ele pegou. Então, depois também Desse jeito foi, pá! Aí ele já voltou contra mim. foi tipo dando florinda, assim. E foi bem dado nele. E a sala assim, todo mundo ficou quieto, porque, tipo assim, eu era sempre o cara que era protegido, né? Protegido dos alunos mais velhos, que tinha bastante bullying. Então, tinha alunos mais velhos que não deixavam ninguém fazer bullying comigo, não, porque o cara é brasileiro, ele é amigo do Zico, do Pelé, não sei o quê. E eu era querido, né? Por ser brasileiro. O ser brasileiro me salvava muito. E aí a sala ficou tudo. Nossa, o que está acontecendo? Não. Aí, professor, não, ele não estava aqui, ele foi no banheiro, não sei o quê. A culpa é nossa, não sei o quê. Eu falei, não quero saber, ele me respondeu, o professor falou. Aí ele me colocou na frente da sala, vai ficar aqui na frente da sala, e aplicou uma punição que é uma das, assim, eu vou dizer que é uma das mais cruéis, mas é a mais difícil de você fazer, que é isso aqui, ó. Você ficar nessa posição, você está pegando aí, Tá. agachado, olhos fechados, com as mãos para cima. Ficar desse jeito. Quantos minutos? Até ele terminar a aula dele do outro lado, e ele voltava para me liberar. E ele carregou uma pessoa de ficar olhando. E aí ele foi. Bem Aí depois você ficou quanto tempo lá? Aí depois do retorno para o Brasil, quando Fui. Eu lembro que eu fiquei 14 anos lá e voltei. Voltei pra cá. o avião. o avião, estamos aqui no aeroporto que chegamos aqui. Passou um fracasso. Foi um caminhão de bosta, né? Que passou. Foi um caminhão de merda que passou aqui. Voltei pra cá em 97. Pronto, você veio direto para Quixeramobim? Não, eu fui para São Paulo. Para São Paulo, aí São ficou Paulo. um tempo em São Paulo. Em São Paulo eu comecei a trabalhar como professor de inglês. O primeiro emprego que eu consegui foi como professor de inglês. Primeiro mês. Tipo assim, tinha alguma discriminação por causa da cor, assim? Eu enfrentei um pouco, mas eu já estava um pouco acostumado com a discriminação que a gente vivia na Nigéria. Aí o pessoal perguntou, lá não era tudo africano, mas aí eram várias tribos. Essas tribos, antes dos ingleses chegarem, os ingleses invadiram tudo, tomaram tudo. Essas tribos, algumas viviam em harmonia, outras estavam em guerra. Algumas, tribos eram tidas como inferiores a outras, tribos que foram subjugadas ou vencidas, alguns eram tidos como escravos.
né, dos outros e tudo mais. Isso é até comum na história das tribos, dessas origens. Por exemplo, aqui no Brasil, na época dos indígenas, a maioria das tribos tinham rixas umas com as outras. Elas tinham, umas consideravam realmente inferiores, outras consideravam como inimigas. Enfim, não era tudo, como você disse, como vivia em harmonia. Não existia, assim, não existia isso. Você sofre um certo preconceito, às vezes muito preconceito. Tem também o preconceito religioso, né? A sua tribo é uma religião, a outra é outra religião. E muitas vezes só pelo nome, o seu nome, né? Às vezes você é da mesma tribo, mas às vezes você é de uma subtribo, ou um pessoal que vem de uma região, e aí você é tratado de forma diferente. Quando eu cheguei aqui, eu já sabia que havia racismo, discriminação, preconceito. Mas é uma coisa você sofrer em outro país, isso, e é outra coisa você sofrer no seu próprio país, quando você chega. É um negócio bem chato que é muito comum no nosso país, aliás, em todos os países. A gente pode falar do Brasil porque a gente mora aqui, né? Mas a gente tem ideia que Estados Unidos, países da Europa, tudo acontece isso. Com o pessoal que tem origem africana, asiática também, que o pessoal realmente tem um preconceito muito grande e que tem capacidades maravilhosas. Nossos indígenas, demais. O pessoal que tem capacidades ótimas assim, para fazer determinadas atividades em diferentes áreas, mas acaba sendo subjugado por causa da origem, da língua, do sotaque, da cor da pele, enfim, é um negócio bem ruim mesmo. O preconceito é uma coisa que você consegue vencer com educação e, assim, quando te dão a oportunidade de mostrar o que você pode fazer, o seu potencial, é uma forma de você sair daquela situação de preconceito, você ganhar as pessoas. Não era para ser assim, né? É injusto, mas infelizmente é a realidade e a gente tem que aceitar esse desafio até que um dia esse tipo de preconceito, inclusive, não só pela cor da pele, região nordestino, ele sofre preconceito, do sudeste, do sul, né, que ele vem de uma região diferente. A mulher sofre muito preconceito, bastante, né? Então, voltando aqui à nossa história, né? Você falou sobre como você voltou para o Brasil, depois de passar quantos anos na Nigéria? 14 anos na Nigéria. Falou um pouquinho da história, um pouco da cultura, deu para entender um pouco, né? Sobre como algumas áreas lá do cantão onde morava lá na Nigéria, como é que funcionava um negócio que é bem diferente do nosso. Principalmente do pessoal de hoje, né? O pessoal das antigas até pode se relacionar um pouco ainda, mas a gente que é mais novinho assim, a gente fica meio até impressionado. E ele voltou aqui pro Brasil, voltou sendo... Vocês são geração Nutella. Ah, obrigado. Belo elogio, muito bom mesmo. Eu não sei o que é Nutella, mas... Geração Nutella é geração assim meio Big Brother, meio internet, meio millennials, meio tudo. Ai. Não, mas eu sou raiz, caceta. Aí voltou sendo professor de inglês, agora vou perguntar, como é que você veio parar nessa nossa cidadezinha do Ceará, quente para um cacete? Como? Chamado Quixeramobim. Como? Ficou felizão, tá lembrando, ó. Ficou feliz pra caralho. Me casei com uma quixeramobense. Conversa. Foi assim que eu vim parar aqui. Me casei com uma quixeramobense. Tua esposa é daqui? Natural daqui? Ex-esposa. Ô, cacete. Mas é natural daqui. Natural daqui. Encontrei ela em São Paulo. A gente se apaixonou. E a gente veio se casar aqui. A gente casou na matriz. Na época que ainda tinha... Acho que era um padre que era estrangeiro, um padre de fora. Padre José Vanessa. Finado, né? Holandês. Holandês. Casei em 99, a gente se casou aqui, depois a gente voltou para São Paulo, mas eu fiquei, assim, o Quixeramobim ficou na minha cabeça. Porque eu gostei muito do calor, eu sofria muito o frio em São Paulo. Era um negócio, assim, torturante. Calor. Igual aqui. Coisas que a gente sofre lá, a gente não sofre aqui.
que você tem calor. Isso é um ar puro. 100% do tempo. 100% do tempo. E você veio pra cá, casou, aí Então, continuou dando aula. Continuei dando aula e eventualmente eu entrei por ramo de tradução. Tem o ramo de tradução e interpretação. Interpretação é o profissional que traduz a palavra falada e o tradutor é o profissional que traduz a palavra escrita. Aí muita gente assim pergunta, mas assim, você traduz livros e etc. e tudo mais, né? A Bíblia, nossa Bíblia Sagrada é um exemplo de um trabalho de tradução, né? Feito por vários tradutores. Não, eu não trabalho com tradução literária, eu faço isso, eu trabalho com tradução de documentos, contratos, publicidade, textos acadêmicos, assim, é tanta coisa que é traduzida, que hoje muita coisa que vem de fora chega aqui, já está em português, muita gente se pergunta, mas isso aqui foi escrito por um cara lá de fora, né? Esse produto chegou aqui, está aqui no manual, é importado, mas já está em português, etc. Tudo isso é trabalho dos tradutores. Assim como coisas que saem do Brasil e vão para fora, né? Quando a pessoa compra lá, já está em inglês, né? E muita gente não se toca, não se liga que foi o trabalho do tradutor que fez aquilo chegar em suas mãos já na sua língua para ela. E tipo, quase tudo. Você pega o seu livrozinho da escola, viu o nome dos autores? Nenhum é brasileiro. Tipo zero. São todos de fora e chegam aqui já traduzidos para o português. Então a sua profissão atual é tradutor. Eu sou tradutor. Me diz aí algumas. Falar nisso, o Rodrigo também sabe algumas palavras, né? Sei um pouquinho. O Rodrigo é bastante fluente em inglês. Eu já andei conversando com ele. I know that he talks a lot. He's a very good English speaker. And we've had some very nice conversations. And we need to talk more. Yeah. You know? Yeah, we do. Estão falando aí, mas não tô entendendo nada, viu? Não, a gente não está combinando aqui de te vender, não. Botar fora, você botar dentro de uma sopa. Começar a vender dentro da sopa. É bem diferente, né? Então, eu sou um entusiasta em inglês, eu consegui aprender bastante inglês sozinho, mas o Velo, ele é praticamente a língua mãe dele, porque ele viveu muitos anos na Nigéria, que é a língua oficial de lá, o inglês. Eu sei bastante, mas ele leva isso como profissão, então é o que ele faz da vida. Então, ele é muito mais fluente do que eu sei até legal, no nível legal. Eu sei ler melhor do que falar, mas também quando eu falo, graças a Deus tem alguém aqui para me apoiar, que toda vez que eu falo o pessoal fica meio, não sei o quê. Mas aí quando eu tento falar com alguém, ninguém quer falar comigo. E aí, como é que faz? Aí, hoje o Velo tá aqui para comprovar. Sei falar inglês. We need to try, you need to insist. Yeah. When you talk to people in English, you need to insist. Você precisa insistir, continuar falando, para você continuar se desenvolvendo. Não ter medo. Né? Falar seja pessoa nativa, seja pessoa não nativa, né? Uma pessoa que está estudando inglês também, porque se você parar para pensar, você viaja, você vai mundo afora, o inglês é o segundo idioma de muitas pessoas. Então você não vai encontrar uma pessoa assim, por mais fluente que ela seja, que ela tem aquele sotaque perfeito americano, britânico, até mesmo dentro dos Estados Unidos, de região em região, as pessoas têm sotaque diferente. Então, tenha orgulho do seu sotaque, você é brasileiro, você fala com sotaque brasileiro, mas você fala de forma clara, o americano te entendeu, o britânico te entendeu, o indiano, né? Então, qualquer país que for, tem que saber um inglêsinho. Você tem que falar o básico. Falar o básico, não tenha vergonha de falar. Tenta o máximo possível ser o mais claro possível. Bola pra frente. My main goal is people have to understand me. That's my goal. I understand you. Yeah. Eu entendo você. Thank you. Então, meu objetivo principal é o pessoal não entender se vai ficar perfeito ou não. Eu consegui chegar numa loja, pedir um negócio tranquilo, normal e sair todo mundo me entender de boa. E eu consegui entender também, que é muito importante. E isso facilita bastante, por exemplo, meu maior objetivo de vida
tipo, não é ter casa, não é ter carro, meu objetivo é conhecer o mundo. É conhecer a maior quantidade de lugares possíveis. E um primeiro passo para se conseguir esse objetivo é falar inglês. Eu também gostaria de fazer isso, cara. Viver aquela vida de nômade, né? É muito Conhecer da hora. algumas culturas, né? Mas assim, Cada país tem eu vou uma te apagar esse trecho depois, porque a minha missão na vida agora é criar os meus filhos, ver meus netos, então eu não tenho o luxo de sonhar em vida de nômade, sair por aí e... Eu, como não tenho nada, meu objetivo é esse mesmo. Mas isso aí tem que cortar depois e é nóis. Não, passo corta pra não, vocês. deixa. Passo pra vocês. Ó, você que é o filho Pedro, como é o nome? O Pedro, o Natanael e a Maria Eduarda. Ó, Pedro, Natanael e Maria Eduarda. O objetivo do seu pai são vocês, entendeu? Isso aqui foi só... foi um devaneio. Falei da boca pra fora. Foi. O pessoal disse que uma vez que você bebe água de Xerami, você acaba Isso quando, tem como fugir mais. isso quando tem água, né? Porque quando não tem, é osso. E foi bem da hora que você falou, porque, por exemplo, quando eu estava na faculdade, o meu TCC, eu fiz faculdade de psicologia, para quem não sabe, e o meu TCC era sobre música e neurociência. A espécie de conteúdo que eu estava procurando para fazer meu artigo, não tinha quase nada em português, praticamente zero. Ou tinha só sobre neurociência, ou tinha só sobre música. O que não estava preenchendo aquele espaço que eu queria, que era juntar os dois. Então, eu tive que recorrer a artigos em inglês. Então, a importância, isso serve para tudo na vida. Para você que quer viajar para outro canto, para você que quer fazer um trabalho na faculdade, para você que quer simplesmente assistir um filme em inglês, você vê o áudio original. Principalmente na prática de esporte. Às vezes eu Esportes. mando vídeos para ele no Instagram, técnicas novas de outros meios de Muay Thai, e a gente vê que o cara, você vê que o cara é asiático, né? Tailandês, não sei o que, mas ele está dando a instrução lá, ele está falando inglês enrolado, mas ele está falando inglês. Então aí precisa assim tentar entender um pouquinho mais. E é bom que você se desenvolve em várias coisas. Apesar de ser ótimo o seu cérebro, você aprender uma outra língua, isso melhora a plasticidade cerebral. E é bom para você também para coisas, atividades, para o seu trabalho, para o seu hobby, para os seus objetivos, para a sua faculdade, enfim, para tudo. Então aprender inglês é algo bastante importante. E então você veio para cá, para Quixeramobim. Foi exatamente essa tradução. Quando eu entrei nessa profissão, que a maioria, praticamente 99% dos tradutores, eles trabalham em casa. Quando a internet chegou e assim ficou um negócio totalmente popular, acessível, as empresas mandaram os tradutores para casa, porque você consegue economizar nos custos e tudo mais. Então, em São Paulo eu já estava trabalhando em casa. Trabalhava em casa, então mudar para cá, vindo para cá, eu não precisaria procurar emprego, porque eu já tinha um trabalho. Só precisava do computador, conexão com a internet e telefone. Então, eu não pensei duas vezes. E meus filhos, eu estava com 2 filhos na época, e o Pedro e a Maria Eduarda, e era aquele negócio, todo mês ia para pronto-socorro, com febre, tosse, e a gente não estava aguentando mais. Um já estava no começo de bronquite, e foi uma das assim, as coisas que incentivou a gente a... Não, vamos para o interior, vamos para Quixeramobim, Ceará. Mas eu posso dizer com toda a certeza que o maior incentivo foi a fugir da violência de São Paulo. Bem diferente. Estava ficando muito assim, pesado mesmo. Apesar que mudou muita coisa, né? Naquela época Fortaleza era mais calmo, agora Fortaleza já é quase parecido com São Paulo. Mas Quixeramobim continua relativamente calmo. Uma coisa que eu prezo muito, espero que continue assim. Aqui é bom porque para quem tem família é ótimo, porque é um lugar calmo, todo canto é acessível, você chega em todo canto muito rápido, você tanto faz a pé, de bicicleta, de carro, de moto. E também porque a segurança também não é igual a de
de uma capital, né? Aqui é bem mais calmo. O tráfego de carros é bem menor, você não precisa se preocupar muito com o trânsito, essas coisas. E aqui, mas aqui para quem gosta de curtir uma vida mais elétrica, não é o melhor canto do mundo, né? Porque aqui tem várias opções de coisa, né? E é difícil ter uma festa, difícil ter uma coisa, um movimento. E aqui quando tem festa, é a festa de um tipo só, que aqui é o forrozão pesado. Eu particularmente não gosto tanto, então eu fico mais em casa mesmo. De boa. Mas para quem tem família é ótimo, porque você pode ter seu trabalho, voltar para casa de boa, não tem muito aquele estresse de trânsito, de gente perto de você toda hora, enfim, então aqui e apesar que é quente para você. Uma coisa que eu gosto daqui, cidade pequena e tudo mais, é que você, como cidadão da cidade, você tem a oportunidade de zelar pela sua cidade, através de várias ações, contribuições, né? Não precisa ser em dinheiro, mas assim, pessoalmente, né? No seu dia a dia, coisas que você pode fazer ou não fazer, como porcalhar a cidade, né? Quebrar equipamento público, não faça. Você sabe que todas essas coisas que sejam colocadas na cidade, através da prefeitura ou de uma iniciativa privada e tudo mais, são por benefício da cidade, você consegue zelar por essas coisas. Né? Você vê que as pessoas ficam muito felizes quando chega alguma coisa nova para a cidade. Pô, nosso Quixeramobim está melhorando, está desenvolvendo, agora tem um mercantil maior, vai ter um cinema, né? E tem quadra disso e aquilo. Então são coisas que estão chegando e que na cidade grande, quando chegam, o pessoal assim despreza. Mas aqui a gente sente um orgulho. Eu assim, quando em época de festa que passa muita gente de fora aqui, eu fico assim injuriado, fico puto. Porque eu sei que é muita gente que passa pela cidade que não tá nem aí pra cidade. É por cada cidade, quebra as coisas e vão embora. Então, eu já me considero uma pessoa que tem que tirar um no sangue. Eu fico assim louco, não vejo a hora do pessoal ir embora para a cidade voltar à sua normalidade. E o pouco que a gente tem aqui, né, as coisinhas que a gente tem aqui, não ficar exposto à ação de pessoas de fora. Não estou falando que assim, a gente não deve receber, né? Mas a gente sabe que sempre tem um ou outro que é só para estraga essas coisas. É só para acabar mesmo. Acabar mesmo é uma coisa. E assim, foi assim que eu vim parar aqui. Conheci o Cláudio. Claudião também, coisa que tem como Claudião também é de São Paulo. Lá de Santos. Tanto que o pessoal pergunta do sotaque do Claudião, né? O Cláudio tem sotaque? O quê? Não, comparado com a gente, né? É porque eu falo arrastado pra cacete, eu falo vai, falo rei, enfim, eu sou... Fui nascido e criado em Quixeramobim, né? Você tem aquele sotaquezinho rei? Falo rei, enfim, eu falo tudo arrastado. Mas o Claudião quando chegou, por exemplo, a primeira vez que eu vi o Claudio, ele falou, pô, mano, cara, ninguém fala isso aqui, mas ninguém, zero, ninguém fala aqui. Aqui o pessoal diz assim, ei mano, vem aqui. O pessoal fala assim. Macho. Por exemplo, eu falo, na vez que eu falo aqui mais o Juninho, a gente fala tipo fumo, pumba. Ele não entende porra nenhuma, ele fica todo perdido. A diferença de sotaque é... Linguagem diferente. Como é que você sentiu quando você ouviu uma pessoa falar assim, primeira vez? Rebola e no mato? Rebola. Rebola e no mato. Eu fiquei travado. Eu fiquei olhando, eu não entendi. Ninguém entende porra nenhuma que a gente fala. A gente fala um negócio, por exemplo, enriba. Tem muita gente que não sabe o que é enriba. Enriba quer dizer acima, em cima. Por exemplo, coloca em riba aí do guarda-roupa. Tipo, é colocar em cima do guarda-roupa. Ninguém entende. E eu acho muito engraçado. Já teve um paulista que ele tem uns familiares em frente à minha casa. Ele falava os negócios e não é que a gente mangava. É que a gente não entendia nada do que ele falava. E ele falava um paulista tipo ali do sul de São Paulo, ali, tipo aquilo que, sei lá,
pessoal disse que o pessoal de Londrina tem um sotaque bem forte, assim, o pessoal de Londrina, de São Paulo. Aí ele fala, normalmente essa região aí, e ele falava um paulistão assim, tipo, vai ser um paulistão assim da raiz. Você não pegou ainda o pessoal do interior de São Paulo ali, lá do Guaratinguetá, né? Acho que a gente já teve uma novela aí, acho que era, mostrava a região ali da Nossa Senhora ali, fica do lado de Guaratinguetá, esqueci o nome. Mas enfim, o pessoal quer falar algo tipo assim, coloca cárcere em cima da porta. Tipo a porta. Mas geralmente falava assim, o pessoal que é de interior de São Paulo fala desse jeito. Roberto. Eu falava desse jeito. Eu tenho primo que fala desse jeito. Bem caipira. Bem caipirão mesmo, tipo caipira de novela, né? Esse caipirão bem puxado. Bom, agora que a gente contou um pouco da história aqui do véu, vamos falar do que ele faz. Né? De fora. Fora ser tradutor, que é a profissão dele, né? Faz assim, quem segue o véu aqui no Instagram, se você quiser você vê ele fazendo. Seu Insta, né? Se quiser já divulgar o seu Instagram pra galera. É Véu Júnior. Véu Júnior. É VERLOW. Dá uma procurada que você encontra. Acha fácil. Rapidinho. Então, o véu ele pode dizer que é especialista em defesa pessoal? Não vou dizer que eu sou especialista. Né? Mas Suspeitei desde o princípio. É porque assim, como que começou? Quando o moleque lá na Nigéria eu já fazia karatê. E cheguei até a faixa marrom. E parei, acho que com 16 anos por aí, parei. Minha base foi o karatê. Depois de muitos anos aqui no Brasil, eu fui começar a fazer jiu-jitsu quando eu cheguei aqui. Cheguei aqui em 2009, por aí. Eu me interessei pelo jiu-jitsu. Por quê? Uma arte suave, não tem pancada, né? O perigo de você se machucar é menor, né? Tem a coisa de queda e tudo mais, mas a maior parte das lutas eu puxo. É bom para a sua saúde, seu funcionamento e tudo mais. Mas a defesa, né? Defesa pessoal. Defesa pessoal. Apesar que nem todas as artes marciais ajudam. Elas são de defesa pessoal. Em algum momento. Quando não é assim, quando você não fica só na arte marcial esportiva, né? A gente tem que pensar um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, assim, causar uma polêmica. Mas assim, eu comecei a fazer jiu-jitsu, gostei e continuei fazendo, acabei me machucando, coisa que eu não queria. Foi pro jiu-jitsu porque não se machucou, acabou se marcando. Todo mundo acaba se machucando, pegando uma lesão ou outra, 3, 4, independente da arte marcial. No jiu-jitsu eu peguei, mas assim, me deixou bastante confiante. Porque quando eu fazia karatê como moleque, eu apanhei, mesmo sendo um cara graduado no karatê. Quem apanha, né? Quando inicia, né? Porque assim, arte marcial esportiva é uma coisa, briga de rua é outra. Sem regra, sem lei. E assim, foi justamente uma coisa que aonde eu estava, o karatê que eu fiz, era deficiente, a luta do chão. Quando a pessoa te derruba e fica em cima de você, acabou-se. Você pode utilizar toda a força que você tem no mundo, se você não conseguir sair, já era. Então, quando assim, comecei a ver o jiu-jitsu, eu falei, não, é uma coisa que... Não é que eu vou sair por aí brigando com todo mundo, mas se acontecer, né, e eu for derrubado, e eu vou saber lutar no chão, e sair do chão, que é uma das coisas mais importantes da defesa pessoal. Né? Você tem que tomar muito cuidado, não ficar no chão, você não sabe quem está ali em volta e tudo mais. Mas aí só que, tipo assim, pra mim não era suficiente. Eu comecei a notar, você começa a ficar mais velho, então você é mais lento, quando você se machuca, você fica mais tempo lesionado, e não é assim, você ficar só com uma arte marcial, usar essa arte marcial para se defender, não é o suficiente. Aí eu busquei Muay Thai, foi quando eu comecei a fazer aula com o Cláudio,
para garantir a parte condicionamento e a parte interna também. Só que eu comecei a notar que é assim, você faz Muay Thai, você aprende trocação, chute, você faz jiu-jitsu, aprende a lutar no chão, etc. Só que estava faltando uma coisa, que são as noções de segurança pessoal e coisas da defesa pessoal. Você precisa aprender. Porque quando você entra para a academia para fazer uma arte marcial, você vai seguir a tradição daquela arte marcial, você vai seguir as regras, tem as regras do tatame e tudo mais. Assim que você sai da academia, você vai dobrar a esquina, você se depara com uma situação que você tem que se defender, você vai usar o que você sabe. Só que você vai ficar pensando, o que eu uso agora? O que eu faço? Quando você faz defesa pessoal especificamente, ou quando na sua academia o seu professor, ele também é capacitado para te passar aulas de defesa pessoal, você vai aprender não só técnicas que você utiliza fisicamente, mas também coisas que você utiliza para você evitar estar naquele lugar ou naquela situação onde você pode sofrer uma agressão. Coisas que você aplica aos seus conhecimentos de arte marcial para você conseguir sobreviver. Porque a ideia de defesa pessoal é você viver a sua vida, tá na rua, vai para o trabalho, vai para a escola, tá voltando, mas o seu objetivo diante de uma agressão é você se defender e sobreviver. Então você deixa o seu ego em casa. Eu não quero fazer aquele chute rodado, voador, aquele golpe maravilhoso que todo mundo vai ver boa paz e cometer um erro que pode ser fatal. Como, por exemplo, você dá um chute alto num lugar onde tem outras pessoas, mais de um agressor, e de repente alguém pegar a sua perna, o próprio cara que você está chutando, pegar a sua perna, o outro te passa uma rasteira, você cai no chão. Já era. Quantas artes marciais que te ensinam, assim, que simulam essas situações de rua? Você está lutando com mais de uma pessoa, você ser abordado na rua por mais de uma pessoa, você ser abordado na rua por uma pessoa com uma faca, com um bastão, com um pedaço de ferro. Quantas artes marciais vão te ensinar? Onde você senta, quando você senta no restaurante com a sua família, aonde você senta, né? Qual é o acesso, eu falo, por onde você pode ter uma fuga maior, mais rápida. Área de emergência, né? Isso. Como você identifica uma pessoa estranha, como você deve reagir, por exemplo, você está andando na rua e está vindo uma pessoa estranha, você atravessa a rua, mas eu não vou fazer isso porque fica parecendo que é preconceito e etc. Dane-se! É a sua vida. É a sua vida. A pessoa, eu vejo certas pessoas fazendo isso. Eu estou vindo, aí a pessoa pega e atravessa a rua. E antes, eu achava, poxa, isso que coisa preconceituosa, né? Hoje eu entendo que essa pessoa está zelando pela sua segurança. Então não tem problema nenhum com isso. Eu faço isso. Apesar do meu tamanho e tudo mais, eu faço isso, eu evito. Você consegue evitar certas situações. Até a forma que você estaciona o seu carro no lugar, você entra na sua casa, você sai na sua casa, muda tudo. Então a parte de defesa pessoal, que eu gosto de falar, eu comecei a buscar, porque eu passei a entender que nem todo dia eu lutaria 100% para me defender. O mais importante é defender minha família. Então eu queria um sistema que me ensinasse a aplicar os conhecimentos, me ensinasse coisas novas e entender situações de risco e como evitá-las. De forma mais objetiva. De forma mais objetiva, mais organizada, porque aí que eu acabei conhecendo o Krav Maga. A gente até organizou uma oficina aqui, né? Foi. Primeira oficina de Krav Maga, mas não deu certo. Não deu certo. A gente não conseguiu formar a turma. Porque o rapaz era de fora e era ruim de trazer ele pra cá, né? E pra valer a pena pra ele tinha que ser mais de 10 pessoas numa turma. E a gente não conseguiu. E
Até hoje a gente não conseguiu, mas aí eu acabei buscando uma alternativa, que é o Combato com K. Foi criado pelo mestre Paulo Albuquerque, que é um mestre de Kalisilat. São artes marciais filipinas e indonésias, que utilizam lâminas, instrumentos, armas improvisadas, facão, bastão, espada e tudo mais. E ele passou por diversas situações no Rio de Janeiro, onde ele disse que assim, não importava a graduação dele. Faixa preta disso, faixa preta daquilo, e diante de uma situação onde uma pessoa colocou uma faca no pescoço de um ente querido, ele não pôde fazer nada. Foi então que ele começou a pensar, todo esse conhecimento de artes marciais, eu não consegui fazer nada. Então eu quero não passar por isso novamente. Foi aí que ele começou a criar um sistema chamado Combato, que ele chama de ciência da proteção, que te ensina noções de segurança pessoal, te ensina coisas como negociar, leitura corporal, como reagir a uma situação. Tipo assim, a pessoa fez isso e aquilo, não fique na dúvida. Essa pessoa vai lhe agredir. Essa pessoa vai lhe fazer mal. Então, foge. Se você pode correr, corra. Se você tem uma arma improvisada, alguma coisa que você pode usar como arma improvisada, pegue. Ele já te entrega tudo mastigadinho. Não importa se você é gordo, magro, alto, baixinho, se você tem uma deficiência física, se você é jovem ou velho, se você está precisando se defender para ontem, você não tem o luxo de entrar numa academia, seja jiu-jitsu, karatê, kung fu, taekwondo, muay thai, e passar 6 meses treinando até que você chegue àquele condicionamento físico ideal, começar a apurar suas técnicas, para aí então você utilizar o que você aprendeu na rua. E mesmo assim, você tem que escolher o que você vai usar. Se você cometer um erro, foi um erro fatal, você paga o preço. Eu gosto muito do Combato porque o currículo básico dele só tem técnicas que todo mundo consegue fazer. E os exercícios são de condicionamento, onde você consegue fazer essas técnicas de forma eficiente, com gás, se defender, machucar o seu agressor, para incapacitar ele e te dar tempo suficiente para você fugir. São assim, todo tipo de golpe sujo, você aprende. Se defender, né? Você não pensa outras vezes. Porque quando a gente faz arte marcial, você está em cima do tatame, arte marcial esportiva. A gente segue regras, né? Pra gente não machucar o colega. Você tem que seguir regras. Mas na rua ninguém Tem gente que não usa essa regra não, né? Tem gente que vai para... Se foda. Mas assim, dedo no olho, cabeçada no nariz, golpe no pescoço, chute nos genitais, pisão no joelho, pode causar uma lesão gravíssima. No tatame, são coisas que a gente não faz. E mesmo alguns golpes, eu sei, por exemplo, no Muay Thai, por exemplo, quando vocês fazem sparring, fica dando cotovelado. Se entrar... Não. Sparring não pode... A gente até evita. Mas a gente deixa mesmo os campeonatos. Né? Os campeonatos aí a gente usa mais quando faz manopla, Agora sparring não. Você já tem essa regra, né? Então quando você faz o combate, não tem. Você aprende a fazer as suas coisas. Você aprende a pessoa que nunca fez uma arte marcial, você aprende os golpes básicos de boxe, a sua guarda, onde você golpear. Não adianta você ir para trocação franca e você ficar batendo tudo quanto é lugar. Você tem que economizar a sua energia. Você tem aquele tempinho para você infligir o maior dano possível para você ganhar tempo, para você fugir. Seu objetivo é fugir. Sempre. Então aqui golpe sujo. Né? A gente usa só chute frontal. São 3 tipos de chute frontal. Chute no genital, pisão no joelho, que é o tipo de chute, né?
e a pessoa não quer barriga, afastar a pessoa. É um tipo da guerra. Qualquer pessoa consegue fazer isso. Qualquer pessoa. Aí quando você descobriu essa arte, aí há quanto tempo você... Eu acho que eu já estou há quase uns 4 anos. Deu para aprender. Antes aqui abrir eu já fazia. Mas assim, eu comecei a fazer para valer mesmo. Depois que abriu aqui, eu não lembro. Qual foi o ano que começou aqui? 2019. Foi, porque na pandemia eu já tinha aqui. Então, faz mais ou menos 4 anos. 4 anos. Assim, não vou falar que tipo assim, não, mas assim, porque causa muita polêmica quando a gente fala a diferença de defesa pessoal, técnicas de defesa pessoal e arte marcial. Muita gente vai falar, não, mas a arte marcial é de defesa pessoal e etc. Até certo ponto, sim, né? Porque você, pelo menos você já tem uma noção. Uma noção e você já sabe assim, a gente gosta de ilustrar a situação da pessoa que entra na sua academia e fala, eu estou aqui porque eu estou sofrendo ameaça de violência e tudo mais, eu queria aprender uma arte marcial. Aí o Cláudio vai passar as coisas do Muay Thai para essa pessoa. Aí essa pessoa, quanto tempo que leva, Cláudio, a pessoa começar a assim, aprender a dar soco, defesa de soco, chutar, etc, mais ou menos? Bom, vai depender do aluno, como que ele vai se desenvolver. Depende de 6 meses ou 1 ano. Mas essa pessoa está precisando aprender a se defender para ontem. Aí já não... Porque você é um instrutor de arte marcial esportiva. Né? Aí, imagina outra pessoa que entra, digamos que eu tenha um espaço que eu dou aula de combate, ou tem um espaço que tem aula de Krav Maga, que é outro sistema de defesa pessoal, também bastante conhecido. Essa pessoa entra nessa academia. E esses 6 meses, a sua aluna está fazendo 6 meses de Muay Thai, o outro que está nesse sistema de defesa pessoal está fazendo 6 meses. Lá, tudo que essa pessoa aprender não é para esporte, é para se defender, para lutar na rua. Então, essa pessoa, enquanto a sua aluna está aqui aprendendo a dar chutes e tudo mais, aquela pessoa ali, o chute dela está concentrado em acertar um genital, acertar um ponto fraco, os socos também, golpes sujos, situação, foi derrubada, como é que você sai? Você pode, enfia o dedo no olho. Se torna algo natural para aquela pessoa se defender de todas as formas possíveis, com todos os golpes sujos que existem e também técnicas que são tiradas de outras artes marciais. Mas o mais importante, todo sistema de defesa pessoal precisa ter as noções de segurança pessoal. Te ensinar a ser uma pessoa que vai deixar o seu ego em casa. O seu objetivo é sobreviver. Então você não vai entrar numa luta porque eu quero mostrar o que eu sei fazer. Eu vou entrar numa luta porque eu fui forçado. Primeira oportunidade, eu vou fugir. Eu vou sair fora. Não vou continuar ali. A gente, como aqui é um país de jiu-jitsu, você tem que também aprender técnica de chão para poder sair do chão. Técnica anti-chão, porque assim, a gente vê muito, né, o pessoal do jiu-jitsu. Não estou falando mal de jiu-jitsu, eu faço jiu-jitsu. Parece na notícia, a pessoa derrubou, imobilizou, né? O pessoal filma, não sei o quê. É perigoso. É muito perigoso. Porque você nunca sabe se aquela pessoa está com um compadre, se está com mais alguém, se aquela pessoa está com uma faca. Então você derrubou, imobilizou aquela pessoa, enfia a mão lá onde está a faca e te esfaqueia. Ou uma situação comum, tipo, se eu dobro a esquina ali, eu me deparo com um cara imobilizando o Cláudio. Pode ser um mata-leão, uma chave de braço. Eu não vou pensar 2 vezes, Cláudio. Você está no chão, o cara está te imobilizando, eu me deparo com aquela situação, eu não vou perguntar nem o que está acontecendo. Eu vou dar um chutão na cara do cara.
Você está entendendo? Bater um tiro de Imagina meta. se for meu filho, então, meu filho, um ente querido. Vem logo com uma voadora. Tem, assim, coisas que você usa, a arte marcial tem coisas que você tem que evitar, não usar ali. Principalmente quando alguém está armado com uma faca. E hoje a gente vê muita gente com faca na rua, carregando de forma pelada. Vou mostrar aqui um pouquinho aqui. O Vermelho meu, trouxe algumas. eu tava olhando aqui pra baixo, tava admirando aqui os instrumentos que ele trouxe. Sai fora! Eu sou instrutor de faca também, né? A gente tem 2 cursos do combate, que é o primeiro módulo, onde você aprende tudo sobre faca, lâminas. A gente chama de defesa contra ameaça de faca. Nosso mestre deixa bem claro, não existe defesa contra ataque com faca. Não tem como você ficar se defendendo. Porque para você sobreviver, você tem que dar um contragolpe para você poder sair fora. E você vai ser cortado. Então não existe aquela coisa que a gente vê nos filmes, o cara limpa uma faca e só fazendo o só. Né? Não faz tudo errado, né? Para quem pratica e faz, né? Às vezes o filme O filme é para entretenimento. ilusão, Mas na vida real, assim, Ninguém tem reflexo de ninja, né? mesmo com o treinamento que eu tenho hoje, assim, a pessoa assim, puxou uma faca, se eu tenho como fugir, eu vou vazar. Vaza, é lógico. Eu vou vazar. Vaza. Eu vou entrar e sempre tem aquele grupo lá, né, o pessoal, tem a cara instrutor de faca, nessa tem que mostrar. Eu tenho que mostrar, né, que eu sei, não, eu vou sair fora. Assim, se eu puder, eu sair fora. Eu só vou entrar em combate se eu não tenho para onde ir. Aí eu seria obrigado a utilizar o que eu sei para sair daquela situação. Aí hoje é muito comum, eu gosto de mostrar para as pessoas, são coisas que o pessoal usa, que isso aqui causa um dano. Para quem sabe usar, sabe os pontos onde você causa maior lesão, é fatal um golpe de uma faca. Uma outra faca que está na modinha aqui agora é a carambite, que ela simula a garra de um tigre, né? Tem gente que usa assim, mas a forma correta de usar ela é assim. Então, quando uma pessoa entra em combate corpo a corpo, né? Então, se ele der um soco, por exemplo, pode me dar um soco, só que eu vou tomar bastante cuidado. Olha o medo do cara gritar. Se ele der um Vai, soco, Cajão. né? Então, eu posso fazer, eu faria isso, né? sou cara cruzado, né? Como Ou eu cruzado. posso fazer isso, ou eu posso sair e acelerar o seu soco, né? E já subo cortando aqui, ó. Cortando aqui, ó. Você vai dar mesmo. Já pra Genital. Puxa. tá porra. Volta. E etc. Coisas que você pode estar utilizando. Armas improvisadas. Isso aqui você nem dá onde que é, mas é um negócio pontiagudo. Então, eu estou com isso aqui na mão. Aí a gente vai começar a brigar. Aí eu vou, você pegou e segura a minha mão. Aí conseguiu segurar. Tirei. Vira o teu olho. Entendeu? Aí segura com as duas mãos. Digamos que eu fui, peguei e você conseguiu pegar a minha mão. Foi esse olho. Acabou. Fácil demais. Não, esse aqui eu tô curioso. Cadê o. Ele não é importante. Martelo. Não, ele não é importante. É Tem tipo. bom de martelo. Ele é também um de pressão. É tipo um amassadorzinho de ar. Olha aqui. Isso Esse aqui, pra mim, é um amassador de alho. Você que cozinha, você que faz seu almoço, você quer um amassador de alho. Mas eu vou explicar como você que serve de alho. Ó. Isso aqui é uma arma. Tipo, Na testa ou em na qualquer cabeça. região que tenha osso. Por É. exemplo, na cabeça, na testa, entendeu? Você bate com a mão, assim, é uma coisa. Bater com isso aqui, pegar no osso, é outra coisa. E o que é isso aqui? É um pilão de amassado.
Se fosse pontiagudo, uma caneta, uma chave de fenda, um jeito de estocar. Todas são armas improvisadas. Na mão de quem sabe usar, a gente vê nos filmes, tem gente que usa todo tipo de coisa. Tem gente que usa... Até livro. Até livro. Ou livro. Falar nisso, você trouxe esse livro aqui. Eu trouxe esse livro aqui que eu queria mostrar, né? É o meu mestre, é o Paulo Albuquerque. Ele é o criador do combate. Você olha assim pro cara, não dá nada. Não dá nada, né? Você vê, tipo, um empresário... Vai mexer com um bichinho desse. Ele também é mestre de Calicilate. Cali é uma arte marcial filipina e o Silate é uma arte marcial indonésia. As duas são especializadas no uso de lâminas e bastões e armas improvisadas. Aí aqui nessa edição aqui, alguns seus... Ele até criou um livro. Aqui. Ele até criou um livro. Ele tem vários livros. Vários livros. Essa aqui é a edição do Grandes Mestres das Artes Marciais. Eu tive o privilégio de sair entre um dos gurus de Cali. Mostra aí, você que está mais próximo da nossa câmera. E com a cara de mal do caralho aqui, ó. Dá pra ver aí? Não foi porra nenhuma. Mas tá bom. Overou esse aqui, ó. Braço cruzado, óculos não escuro, agora deu uma melhorada. Chama. Câmera automática. Faca bonitaça. E lembrando, gente, que eu acho que a regra principal é, se puder evitar, evite. Tá fora. Não venha se mostrar o bichão da tapioca, não, porque senão você... A melhor defesa pessoal, a melhor defesa é você não estar lá, você é vendido. Ou, se você for, não sair em monte. Desce o pé, finge que tá nos 100 metros rasos ali, ó. Já era. Uma, simbora. Então, vamos encerrar, né? Vamos dar aquela encerrada, né, galera? Chega, né? Tem que fazer um almoço. Eu tô com fome da porra, Dudu. Vou comer uma banana que tem aqui do lado. Você não, vai pegar a sua. A minha você não vai pegar, não. Então, galera, obrigado aí pra quem assistiu. Quem quiser ajudar a gente curtindo, compartilhando, comentando, dando aquela sugestão de sempre. E agradecer ao Júnior, né? Lógico. Ele que estreou nosso primeiro convidado, participação especialíssima. Eu e o Claudião, a gente tem ideia sempre de chamar alguém, né? Porque pra não ficar só a gente também, alguém que agrega bastante aqui ao nosso papo. E hoje o VO deu... Eu que agradeço, cara. Oportunidade aí. E as portas vai estar sempre abertas. Sempre aberto. Se quiser vir de novo, tamo aqui, tamo junto. Eu venho quando vocês estiverem entrevistando alguém, eu fico fazendo pirueta com as minhas armas lá atrás. Puta, ninguém vai prestar atenção na entrevista. O Véu vai fazer... fazendo palhaçada lá atrás. Vai fazer a cenografia do podcast agora. Tá lá aqui, ó, pá, batendo, e nós aqui conversando de boa. Completamente aleatório. Nada a ver. Enfim, bom, galera, agradecendo aqui o nosso convidado mais uma vez. Obrigado pela presença. Sempre ajudando a gente aí no que pode. E obrigado aí de novo. História muito foda mesmo, muito massa. Você tá compartilhando conhecimento com a gente. E... Gabi, vem aqui terminar o vídeo com a gente. Junta. Assistente técnica. Assistente técnica, ou seja, ela deu só um play no celular e vazou. Vazou, né? Mas a Gabi, filha a primeira dama aqui da Thailand Box, que chama Bi, a Gabi. E é isso, né, Claudião? A gente vai encerrar aqui mais um episódio. Deixa o like, compartilha. É o segundo, né, no caso? Segundo. É o segundo. Segundo, o primeiro foi a introdução, o primeiro com a entrevista é esse agora. E é esse, de todo podcast. É nóis, compartilha, se inscreve no canal. Tamo junto. Tamo junto. Falou? Isso aqui é sinal de corpo? Sei lá. Isso aqui na minha terra é sinal aqui, ó. Paz e amor, ó. Rengue uso total, pai. Falou. Valeu.